Domingão, noite, 7 da noite, hora de perspectivas para essa semana comigo, Bernardo Pascovitch. Hoje é dia 12 de julho de 2020, são 7 horas e 22 minutos, mercado futuro americano já está funcionando. E olhando para lá, a gente já tem alguns indicativos do que pode acontecer no pregão de amanhã. Olha só, nesse momento, futuros do S&P subindo 0,45%, futuros do Dow Jones subindo 0,36%, futuros da Nasdaq subindo 0,41%. Então, os principais futuros americanos subindo nesse momento. VIX, futuros do VIX, do índice do medo, caindo 1,84%. Futuros do Eurostoxx 50 da Europa subindo 1,19%. WTI, petróleo caindo 1%, Brent, petróleo caindo 1,02% e o índice do dólar, que é o dólar contra uma cesta de moedas dos principais parceiros comerciais dos Estados Unidos, caindo 0,05%. Então, neste exato momento em que estamos conversando e que você está assistindo esse vídeo, bom, na verdade agora, né, 7 horas e 23 minutos, futuros americanos em alta. Não dá para saber ainda se isso vai se manter durante o pregão de amanhã. Na verdade, como os índices asiáticos, as bolsas asiáticas ainda não abriram, vão abrir lá pelas 10 da noite, mais ou menos aqui no Brasil, aí não dá para saber o que vai acontecer na Ásia, e a Ásia influencia muito os Estados Unidos. Mas, até agora, olhando para o que aconteceu sexta-noite, sábado, domingo, os mercados estão, de alguma forma, aí, positivos, pelo menos nos Estados Unidos e na Europa. O que vai ter de assunto importante nessa semana para você ficar de olho nos seus investimentos? Em primeiro lugar, Ibovespa 100 mil pontos. Vai manter os 100 mil pontos ou não? Vai sustentar ou vai perder essa resistência? Ou esse apoio, na verdade, né? Esse suporte. É a grande pergunta, né? Ibovespa fechou acima dos 100 mil pontos na sexta-feira, mas ainda não sabemos se isso vai conseguir continuar ao longo dos próximos dias. Então o mercado brasileiro vai ficar bem de olho nisso. Se continuar um movimento de valorização, então a gente já deixa os 100 mil pontos para trás e começa a mirar lá nos 105 mil, 107 mil pontos, que seria o próximo ponto de resistência do Ibovespa. Segundo ponto muito importante, coronavírus nos Estados Unidos, no mundo, no Brasil. Eu tenho dito que julho é o mês coringa do coronavírus, que a gente vai saber se essa segunda onda ela é algo muito importante, se ela é muito relevante ou se ela é mais uma marolinha do que um tsunami. Nos Estados Unidos, ou na verdade os Estados Unidos, reportaram que ontem tiveram mais um recorde diário de contaminações pela doença. Só na Flórida foram mais de 15 mil. No país inteiro foram mais de 62 mil casos. E a OMS também reportou recorde diário do coronavírus. Foram mais de 230 mil novos casos nas últimas 24 horas. De alguma forma, no mundo, o coronavírus migra agora das capitais, das grandes metrópoles, mais para o interior. E são regiões com menos sistema de saúde, menos UTIs, menos hospitais, menos infraestrutura pública, o que preocupa muito os governos. Então, esse é um grande assunto também para essa semana para ser acompanhado. E junto do assunto coronavírus, a gente precisa acompanhar evoluções de vacinas e tratamentos que na semana passada animaram os investidores e podem continuar animando durante essa semana. Estados Unidos e China também um outro ponto aqui muito importante para observar ao longo dessa semana. Na sexta-feira, o Trump, presidente americano, disse que nem se lembrava mais do acordo comercial feito pelos dois países, as duas maiores economias do mundo, em janeiro de 2020, dando a entender que a China descumpriu o acordo comercial, que a China não impediu que o coronavírus se alastrasse por todo o mundo. E quando tem essas declarações ou embates entre Estados Unidos e China, os mercados e os investidores costumam reagir muito mal, com muita preocupação e muito medo do que pode acontecer. Então esse é um ponto muito importante para a gente observar ao longo dessa semana. Temos também nessa semana prévias do IGPM. O IGPM é o segundo indicador mais importante do Brasil sobre inflação. O mais importante é o IPCA, que é divulgado e apurado pelo IBGE, e é o índice, é o número oficial da inflação do Brasil, do governo brasileiro. E o IGPM ele é muito usado para reajustes de contratos financeiros, reajustes de aluguel principalmente. Então, olho no IGPM. Agora, dias específicos. O que são os dias mais importantes? O que a gente vai ter durante essa semana? Na terça-feira vai ser divulgado o IBCBR, que é o Índice de Atividade Econômica do Banco Central. De alguma forma é considerada uma prévia do PIB brasileiro. E aí
o IBCBR vai divulgar a atividade econômica brasileira do último trimestre. Importante analisar isso porque o Banco Central já disse na semana passada, o Campos Neto, presidente do BC, que uma pressão inflacionária, ou seja, um aumento da inflação no Brasil, pode fazer com que o Copom não reduza mais a taxa Selic em 2020, ou pelo menos na próxima reunião de agosto. Então o mercado analisa muito esses dados aqui do IBC Brasil e também da inflação, do IGPM e todo o resto. A expectativa é que venha com um dado acima do esperado pelos analistas por conta da alta do varejo e da produção industrial que foram divulgados na semana passada. A gente falou aqui da alta do varejo. Outro ponto importante na terça-feira, o JP Morgan, um dos principais maiores bancos do mundo, divulga o seu balanço do último trimestre, do segundo trimestre de 2020 nos Estados Unidos. Então é um reporte lá dos Estados Unidos, dando início oficialmente para a temporada de balanços do segundo trimestre lá nos Estados Unidos. A temporada de balanço do segundo trimestre vai ser bem sangrenta, pelo que as pessoas dizem, pelo que os analistas têm dito. A expectativa é que tenha uma redução de mais de 60% no lucro dos... 60%? Agora não lembro se é 60%, deixa eu ver se eu encontro aqui o dado, porque esse é um dado importante que eu queria passar para vocês. Não, 44%. A expectativa é que tenha uma queda de 44% na receita e nos resultados das empresas americanas do S&P. A temporada de balanços do Brasil começa um pouquinho mais para o final do mês de julho e comecinho de agosto, tá bom? Então isso na terça-feira. Na quarta-feira tem muita coisa importante. Em primeiro lugar, divulgação do PIB da China do segundo trimestre de 2020. Esperada alguma recuperação da segunda maior economia do mundo. Segundo ponto, livro bege. Vão ser divulgadas informações do livro bege do Fed, do Federal Reserve, que é o Banco Central Americano. O livro bege é basicamente um livro em que contém as informações e visões dos integrantes do Fed sobre a economia americana. É muito importante, o mercado costuma acompanhar. E terceiro ponto importante é que o Banco Central do Japão vai divulgar a sua decisão sobre a taxa de juros no Japão. A expectativa é que talvez haja uma leve redução das taxas de juros no Japão, que já são muito, muito baixas. Isso na quarta. Na quinta-feira tem mais coisa importante. Na Europa, o Banco Central Europeu, o BCE, se reúne e deve manter também, vai divulgar suas informações, suas decisões sobre taxa de juros e deve manter as taxas estáveis. Quinta-feira também tem a divulgação de jobless claims, o número de pedidos de seguro-desemprego dos Estados Unidos, que a gente acompanha semana a semana. Esse número tem caído semana a semana, mas é sim uma preocupação para saber qual que é a retomada da atividade econômica americana e do mercado de trabalho americano. E na quinta-feira também tem divulgação do relatório financeiro do Netflix com relação ao segundo trimestre de 2020. Rapidinho aqui sobre essa temporada de balanços. Vai ser a temporada de balanço, na verdade, em que a gente vai conseguir medir e ter mais informações sobre o impacto das quarentenas nos resultados das empresas. A primeira temporada de balanço, que pegou janeiro, fevereiro e março, ainda não tinha tido o efeito das quarentenas nas empresas, porque as quarentenas começaram no Brasil e Estados Unidos a partir de março, principalmente. E aí, março era o último mês do primeiro trimestre, não deu para sentir ainda. Teve até o presidente do Santander, o Sérgio Rial, aqui no Brasil, disse que primeiro trimestre, o resultado do primeiro trimestre reflete 2019, não 2020. Então a gente vai sentir agora o real impacto nas receitas e nos resultados das empresas. De alguma forma, tudo isso já está precificado pelo mercado. Mas, se surgir alguma coisa que ninguém esperava, que ninguém sabia, que ninguém analisou, é possível sim que tenha um impacto. Pode ser um impacto positivo, uma melhora significativa, essas empresas apresentarem um impacto menor por conta do coronavírus, ou, ao contrário, uma redução, uma queda maior das ações, se algo aí aparecer que ninguém esperava de aspecto negativo. Essa é a Semana com Bernardo, investimentos no Brasil e no mundo, para você acompanhar, para você ficar informado, para fazer melhores investimentos. Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, por favor, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, manda o link, compartilhe aqui mesmo, para elas também entenderem o que é importante e que vai acontecer nessa semana. Obrigado, um abraço, a gente se vê amanhã. Tchau!